Identidade definida. Identidade definida. Nós temos uma identidade como cristãos bem definida, muito bem definida. Mas antes de falarmos especificamente desse tema, eu quero introduzir essa conversa, esse sermão, essa reflexão, relembrando os irmãos que todo cristão tem tanto uma velha como uma nova natureza. Dentro de mim e de você, se você já entregou sua vida a Jesus, existe um conflito entre duas naturezas. Aquela velha natureza, a qual você nasceu com ela, que tem a tendência de levar você a fazer o que é errado. Que Paulo fala muito bem isso em Romanos capítulo 7, que o bem que eu quero esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então existe esse conflito. A sua velha natureza, que a Bíblia chama de natureza da carne, é o seu desejo interior e a sua tendência de fazer o que é pecado. Por isso que a teologia reformada diz que por nós mesmos nós nunca viríamos até Cristo, porque a nossa natureza nos leva, a natureza da carne, nos leva a nos afastarmos de Jesus, a fazermos tudo o que é errado. E antes de você se tornar um cristão, antes mesmo de eu me tornar um cristão, crente em Jesus, a nossa velha natureza era a única que nós possuímos. Quando cantamos aqui, pela cruz me atraiu e eu vim até Cristo, porque a iniciativa foi de Deus, porque aquela velha natureza nunca te levaria a vir até Jesus. Todos nós temos essa natureza, é a propensão, como eu disse, natural para fazer o pecado por causa da queda do homem no jardim do Éden. Eu costumo dizer que é o pior vírus que nós temos, nós herdamos já pelo DNA espiritual. Nós herdamos lá do Éden. Todos nós já nascemos com a tendência de fazer o que é errado. Até as pequenas crianças, até as crianças, elas aprendem, talvez uma das primeiras palavras que elas aprendem é a palavra não. Por quê? Porque elas nascem, nós nascemos com a natureza, ou com a velha natureza, ou com a natureza da carne, da tendência de fazer o que é errado. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa tendência, se morrêssemos sem Cristo, com essa velha natureza, era sermos condenados. A sua nova natureza, que te foi dada no momento que você entregou a sua vida para Jesus, ela é a nova natureza, a nova vida, no novo nascimento, e o poder para viver essa vida veio por causa da sua confiança no que Jesus fez por você. Efésios 2, 8 a 10 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então essa nova natureza foi Deus quem deu a você. A iniciativa foi Ele de um dia tocar no seu coração. Embora a gente às vezes usa esse termo, né? Quando eu aceitei a Jesus, na realidade é Ele que nos aceitou. Nós apenas nos entregamos a Ele. Mas quem deu esse start, quem tocou no seu coração, quem teve a iniciativa de mudar e tocar no seu coração foi Deus. E essa graça irresistível que a teologia reformada diz, ela foi tão irresistível que nós não resistimos e viemos até Ele. Essa nova natureza que veio através da morte e ressurreição de Jesus, é essa que nos tocou. E um dos aspectos mais cruciais do crescimento do cristão, daquele que entregou a vida para Jesus, é aprender a confiar em Deus, tanto a velha natureza, que você já tinha desde o nascimento, como também a nova que você recebeu em Cristo. Você preste bastante atenção, você expressa fé no que diz respeito à sua nova natureza, o novo homem que você tem, quando você vê a si mesmo como uma nova pessoa. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é,
as coisas velhas passaram, e eis que o quê? Tudo se fez novo. Isso não quer dizer que aquela velha natureza foi acabada. Na realidade, aquela velha natureza continua, só que agora o novo homem está dentro de você, a nova natureza. Por isso que a carne milita contra o espírito dentro de nós. Por isso que parece, a gente vê aqueles desenhos, né? O diabinho e o anjinho, né? Não é bem aquilo, mas existe uma guerra interior dentro do cristão que aquela pessoa que não entregou a Jesus não tem. Que é essa guerra entre fazer o que é certo, da nova natureza do novo homem, e a velha natureza querendo te levar a fazer o que é errado. E qual dos dois você mais alimentar, mais você será levado a viver uma vida de acordo com uma das naturezas. Eu quero que você guarde algumas frases que ainda não serão projetadas, mas eu quero que você pense sobre isso. Então, existem duas naturezas, né? A natureza da carne e a natureza do espírito. O antigo homem e o velho homem. Antes eu estava em Adão, diz assim, eu estava em Adão. Todos nós, como eu disse, nascemos em pecado porque somos descendentes de Adão. Nós escolhemos pecar porque essa é a nossa natureza. Nós nascemos com essa tendência. Quando o neto lá foi, não sei se ele fez isso ainda, mas quando ele foi tentado a desobedecer o pai e a mãe dele escondido, por que ele foi tentado a fazer isso? Porque ele nasceu com essa tendência. Todos nós. E a gente sabe que não está certo, mas a gente vai fazer, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu sabia que não era certo, eu ia lá e fazia, depois a gente fazia assim. Criancinha faz muito isso, né? Ela olha para a mãe assim e faz assim, ó, rela o dedo na tomada. Sabe que está errado, mas vai e faz. Porque ela nasce com essa natureza, esse velho Adão. E a Bíblia se refere a essa condição como estando em Adão. A Bíblia diz que em Adão todos morrem. Lá em 1 Coríntios 15, 22, a primeira parte fala isso, que em Adão todos morrem, ou seja, todos nós nascemos condenados. Por isso que eu sempre digo, nenhum de nós, nem os que estão aqui, nem os demais, merecem ser salvos. Não é por merecimento, é graça. Todos merecem condenação, porque nós nascemos com essa natureza de fazer o que é errado. Paulo já dizia muito sobre essa luta. Depois da sua casa, leia lá Romanos capítulo 7, o conflito que ele vivia em saber o que era certo, mas ter a tendência forte de fazer o que é errado. E agora uma segunda frase. Primeiro então, antes eu estava em Adão, e agora eu estou em Cristo. Diga assim, agora eu estou em Cristo. A vida espiritual que você recebe apenas através do novo nascimento, você recebe apenas lá. A Bíblia diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. No momento em que você nasceu de novo, eu não sei o dia, se você sabe o dia que você entregou a vida para Jesus, eu não sei exatamente o dia, mas eu sei a época da minha vida em que tudo começou a mudar. E naquele momento do nascimento de novo, nossa alma se uniu a Deus por causa de Jesus, e por isso nós estamos agora em Cristo. Então, há apenas dois tipos de pessoas neste mundo, se a gente pudesse dividir dessa forma: aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Dois tipos de pessoas. Então, não há salvação, a Bíblia diz, não há salvação por intermédio de ninguém a não ser pelo nome de Jesus. Então, ou se está em Cristo e nasceu de novo, ou se está em Adão condenado, sem salvação até se render a Jesus. Você está em Cristo, se Cristo estiver em você, ocorre uma troca de vida. Você dá a sua vida para Jesus e Ele dá a dele para você. Diga assim: em Cristo eu sou uma nova pessoa. Aí eu quero entrar no tema. Isso é muito importante, entender quem você era, quem você é, uma nova criatura. Por quê? Não sei se você sabia, mas a nossa felicidade está diretamente ligada à nossa identidade, ou à forma como nós nos vemos. Como você se vê
como você se identifica está totalmente relacionado com a sua felicidade. Como é que você se vê? Saber o que Deus pensa a respeito de você, o que Deus diz sobre quem você é a chave para viver uma vida feliz. Não o que os outros dizem, mas o que Deus diz de você. Então, como você sabe quem você realmente é? Hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero convidar você a abrir a primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versos 9 ao 10, um texto muito conhecido. Hoje nós vamos nos concentrar em 5 aspectos da nossa verdadeira identidade em Cristo. Diga assim: eu sou quem Deus diz que eu sou. Prestou atenção nisso? Nós ouvimos tanta gente nos taxar, nos rotular. Às vezes pai, às vezes a gente traz traumas da infância, ou do convívio com colegas no colégio, do trabalho, de pessoas que nos rotulavam, que falavam palavras negativas para nós, e aquilo faz mal para a gente. É importante saber, aliás, você vive para agradar quem? As pessoas ou Deus? A Deus. Então o que é importante é o que Deus diz sobre quem você é, não é o que os outros falam. Os outros podem falar que você não vale nada, que você não vai dar certo a sua vida, que você não tem valor, mas veja o que Deus diz sobre você. Mais uma vez eu peço para você repetir: eu sou quem Deus diz que eu sou. 1 Pedro 2, de 9 a 10 diz assim, vai estar projetado lá: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Preste atenção na riqueza desse texto. Preste atenção, vou ler de novo. Vocês, porém, são, vamos ler juntos? Na tradução que tem lá: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Olha que lindo isso. Eu quero que você guarde esse texto, decore esse texto para essa semana. Se alguém for trazer uma palavra de negação para a sua vida, uma palavra que te rebaixe, lembre quem você é em Cristo. Tem vários versículos da Bíblia que diz quem nós somos, mas eu quero olhar para esse texto específico e trazer 5 coisas, ou 5 aspectos de quem você é em Cristo. Primeiro deles, diga assim: em Cristo eu sou totalmente aceito. Entende? Vamos falar junto? Em Cristo eu sou totalmente aceito. Qual a opinião que importa para você? A dos outros sobre você ou a de Deus? Para mim, o que importa é de Deus. Quem Deus diz que eu sou, que vale a pena. Porque eu vou prestar contas a Ele no final, não às pessoas. O que importa é agradá-lo ou agradar a Deus, e por isso e por causa disso, o que importa é o que Ele diz sobre mim. Às vezes a sua autoestima está muito baixa. Não é nem o que os outros falam sobre você, é o que você pensa sobre você. E Deus está dizendo que você é totalmente aceito. Veja o início do verso: vocês, porém, são geração eleita. Por que eu sou totalmente aceito? Porque Deus me escolheu antes de tudo. Deus te escolheu antes de tudo. Hoje nós vamos passear na Bíblia. Pega lá em Efésios capítulo 1, verso 4.
Olha o que diz o texto: porque Deus nos escolheu nele, Ricardo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Você é totalmente aceito porque Deus te escolheu antes da criação do mundo. Deus já sabia quem era você, todos os seus dias estavam contados. E a Bíblia diz no Salmo 139, que é incrível aquele salmo, que mesmo antes de você ter forma no ventre da sua mãe, você era apenas um embriãozinho. Deus já sabia o seu nome e todos os seus dias, nenhum deles era oculto. E o salmista fica tão maravilhado que ele fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, tão alto, insondável. E ele termina aquele salmo, diz: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você é totalmente aceito por Deus, porque Deus te escolheu antes da criação do mundo. Que lindo! Isso é lindo. Só isso te levanta para seguir a vida, apesar de todos os revés que você está passando. Você é aceito, totalmente aceito. Mas você é totalmente aceito porque Jesus te fez aceitável. Não porque você merecia ser aceito, mas porque Ele te fez aceitável. Ele me fez aceitável. A Bíblia diz em Tito 3,7, você pode anotar e ver depois, na nova tradução na linguagem de hoje: e fez isso para que pela sua graça nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Jesus fez tudo o que Ele fez, aquele sacrifício, para que eu fosse aceito. Jesus me fez aceitável. Jesus me fez. Por isso que eu digo que a salvação não é merecimento. Deus me fez aceitável. Quando Deus olha para mim, Ele me vê em Cristo e Ele me aceita. Só o fato dessa única característica, o aspecto, já é motivo de você levantar a cabeça e agradecer todos os dias e nunca baixar a cabeça, mas seguir em frente, porque Deus te aceitou. Você é totalmente aceito por Deus em Cristo, porque Deus te escolheu antes de tudo e porque Jesus te fez aceitável. Então diga comigo: eu sou totalmente aceito. Sou totalmente aceito. Segundo, outra coisa que eu olho para esse texto e vejo, são apenas 5 coisas. Diga assim: em Cristo eu sou extremamente valioso. Você já parou para pensar que você é extremamente precioso, valioso para Deus, a ponto do quê? De Deus mandar o seu único filho para morrer no seu lugar. E às vezes você fica aceitando palavras de negação para a sua vida: eu não valho nada, eu não faço nada que é certo. Ou então você ouviu sempre isso, sempre as pessoas disseram isso para você, e você acabou aceitando aquilo como uma verdade. Mas Deus está dizendo que você é extremamente valioso para Ele. Valioso. Você tem valor. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, o texto base, o texto diz que nação santa, povo exclusivo de Deus. Você é exclusivo. Não existe ninguém igual a você, e Deus te escolheu. Você é santo, separado, exclusivo, propriedade exclusiva, tem outras versões que diz. Veja Deuteronômio capítulo 7, verso 6, olha o que Deus diz sobre você. Deuteronômio 7,6: vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. Tesouro pessoal é o que? É valioso. Você é valioso. Talvez você foi rejeitado em várias situações da sua vida, mas Deus está dizendo para você hoje: para mim você é valioso. O que importa é o que Ele fala sobre mim. Eu sou valioso. Diga assim: eu sou valioso. Levante sua cabeça. Talvez as coisas não estejam caminhando bem para você, mas Deus está dizendo que além de você ser aceito por Ele, você é valioso. Isaías 43:4 diz: visto que você é precioso e honrado à minha vista, porque eu amo. Diga assim: eu sou precioso e sou honrado à vista de Deus. Não precisa mais nada. Se Deus considera isso de você, está ótimo. Você consegue seguir, levantar sua cabeça.
Você é extremamente valioso porque Deus é o seu Pai. Diga assim: Deus é meu Pai. Jesus disse certa vez para os discípulos, quando eles estavam preocupados com o que eles haviam de vestir, de comer e de beber, olha o que Jesus disse em Lucas 12, 24: observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta, e vocês não têm muito mais valor do que as aves? Não é? Já pensou nisso? Você é extremamente valioso porque Jesus deu a vida por você. Diga assim: Jesus deu a vida por mim. Olha só como você é valioso. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 7, verso 23. Essa você precisa olhar. Se alguém te levantar a cabeça e falar que você não vale nada, você lembra desse versículo. Além dessa 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Coríntios 7, 23. Olha o que diz o texto. Eu vou esperar você abrir. 1 Coríntios 7, 23. O texto diz: vocês foram comprados por baixo preço. Por quê? Por alto preço. Não se tornem escravos dos homens. Vocês foram comprados por alto preço. Há quem diga: salvação é de graça, de fato, mas ela foi cara. Alguém pagou o preço, alto preço. A vida do próprio Filho unigênito de Deus foi entregue no seu lugar. Então por isso você é extremamente valioso. Mas avancemos. Terceiro, em Cristo, diga comigo: em Cristo eu sou eternamente amado. Mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, que ninguém expressasse ou expressou amor por você em algum momento, você nunca sentiu afeto das pessoas por você, amor das pessoas por você, Deus está dizendo para você hoje que você é eternamente amado. 1 Pedro 2,10, que é o texto base, diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês não, ele está querendo dizer, antes vocês não eram nada, vocês não eram nada. Antes você, antes eu, não éramos nada. Mas agora somos povo de Deus. Jeremias 31, 3 diz assim: eu amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Você é eternamente amado porque Deus é amor. Salmo 100, verso 5 diz assim: pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. A Bíblia também diz que nem morte, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem anjos, nem potestades podem nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso você pode dizer: eu sou eternamente amado. Mesmo que eu nunca tenha sentido, você talvez não tenha sentido afeto, o amor de outras pessoas por você, Deus está dizendo para você hoje: você é eternamente amado. Com amor eterno eu te amei e te atraí para mim. Por isso você é amado. Eu quero que você saia hoje daqui extremamente animado e com a cabeça erguida, apesar de tudo que você estiver enfrentando, porque Deus está dizendo coisas especiais para você hoje. Mas eu quero avançar. Repita comigo: em Cristo eu sou totalmente perdoado. Eu acho que uma das coisas que mais nos judiam de nós é a sensação de culpa. Às vezes as pessoas não te perdoaram, às vezes elas até te perdoaram, mas você não se perdoa. Você se sente culpado. Isso faz mal para você. E Deus está dizendo para você que você é totalmente perdoado se você confessou. Veja o texto básico que nós estávamos lendo, a segunda parte do verso 10 de 1 Pedro 2 diz assim: não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Antes não era povo, agora é povo. Não haviam recebido misericórdia, agora
a receberam. Ou seja, Jesus teve misericórdia, Deus teve misericórdia de você e de mim, e diz: você está totalmente perdoado. Se quem poderia te condenar diz que você está totalmente perdoado, o texto pode dizer assim: portanto agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Se Jesus, se Deus era o único que poderia te condenar, Ele está dizendo que te perdoa totalmente, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Você pode dizer para você agora, se o diabo quiser te acusar de algumas coisas, fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque eu sou totalmente perdoado. Romanos 8:1 diz isso. Por que você é totalmente perdoado? Diga comigo: porque é natureza de Deus perdoar. Se você não sabe disso, você pode anotar e ver depois na sua Bíblia. Isaías 43:25 diz assim: sou eu, Deus dizendo para você, se você está com sentimento de achar que não é perdoado, olha o que Deus está dizendo para você: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e não se lembra mais dos seus pecados. Deus decide esquecer os seus pecados e perdoar você. Olha o que diz em Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19. Olha que lindo, esse texto para mim me emociona, porque quando a gente tem a noção de que nós somos pecadores e vemos um texto desse, Deus dizendo para nós, não tem como não ser quebrantado. Olha o que o texto diz, Miqueias 7, 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha que lindo. Por isso você pode dizer, não por merecimento seu, mas que você é totalmente perdoado, porque é a natureza de Deus perdoar. Mas você é totalmente perdoado porque Jesus pagou pelos seus pecados. Efésios 1:7 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. E eu concluo com uma última afirmação de quem você é em Cristo, da sua identidade definida em Cristo. Diga assim comigo: em Cristo eu sou totalmente capaz. De novo, em Cristo eu sou totalmente capaz. 1 Pedro 2,9 diz assim, eu vou falar algumas partes do versículo: vocês são um sacerdócio real, para, lá mais à frente, para anunciar o quê? As grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus te capacita para isso. Você é totalmente capaz. Como é essa capacidade? A Bíblia explica, 2 Coríntios 3, 5 e 6 diz: mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Por que você é totalmente capaz? Porque Cristo vive em você. Tem um versículo muito conhecido que todos sabem de cor. Eu vou falar a passagem, vocês vão falar o versículo. Vamos ver se vocês lembram. Filipenses 4,13 diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode suportar, enfrentar qualquer situação. Você é capaz de enfrentar qualquer situação naquele que te fortalece. Numa outra tradução diz assim: posso enfrentar todas as coisas com a força que Cristo me dá. Por isso que você é totalmente capaz, porque Deus te dá essa força, essa capacidade. E eu quero concluir esse tempo desafiando você a dizer o que eu disse no início. Diga comigo: eu sou o que Deus diz quem eu sou. Então eu quero que você feche seus olhos agora, e eu quero que você diga isso a Deus. Repita comigo: Senhor, eu te agradeço por saber
Quais são alguns aspectos, ou a forma como o Senhor me vê? Senhor, eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Eu aceito e eu recebo todos esses adjetivos na minha vida, porque é o Senhor quem diz isso. Ó Deus, dá-me forças para não me preocupar, para não ficar abatido com o que as pessoas dizem sobre mim. Liberta-me dessa prisão de palavras negativas que eu recebi durante a minha vida, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, saber o que Deus diz que você é e não ficar apegado ao que as pessoas dizem sobre você é libertador, não é? Que você viver baseado no que elas dizem ou no que você mesmo pensa sobre você faz muito mal para você, te prende, te amarra e não permite que você desenvolva tudo o que Deus quer fazer através de você. Amém? Então, diante disso, dessa identidade que Deus diz que você é, isso deve afetar a maneira que você age. E eu quero deixar uma tarefa para você. Essa é para você fazer em casa. Eu quero que você nessa semana reflita nos aspectos que eu disse para você. Você se lembra quais são? Vamos lá comigo. Eu sou totalmente aceito. Eu sou extremamente valioso. Eu sou eternamente amado. Eu sou totalmente perdoado. E eu sou totalmente capaz. Então a tarefa para casa é a seguinte: eu quero que você leia alguns versículos que eu vou passar para você. Você vai considerar esses versículos e como eles se relacionam com a maneira que você vive e o que é que deve mudar na sua vida, as suas atitudes que devem mudar ao saber sobre isso, ao saber o que Deus diz sobre você. Romanos 15:7 diz assim, anote aí, depois você vê na sua casa. Eu vou ler, mas você vai ver. Olha só, uma vez que você tem uma identidade nova em Cristo, quais são ou quais devem ser suas atitudes? Primeiro, Romanos 15:7, portanto aceitem uns aos outros da mesma forma como Cristo te aceitou. Entendeu? Se você é nova criatura em Cristo, aceite uns aos outros da mesma forma que Cristo te aceitou. Romanos 15:7, leva esse versículo. Outro versículo, 1 Pedro 2,17 diz assim: tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus. Se você é nova criatura em Cristo, se você é uma pessoa aceita, se você é uma pessoa amada, trate a todos com o devido respeito. Outra coisa, então, 1 Pedro 2,17. Outro versículo para você levar para sua casa, Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de toda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se você é nova criatura em Cristo, você deve se revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Mais dois versículos, Efésios 4:32. Anote aí: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Se você é totalmente perdoado, perdoe os outros, assim como Deus te perdoou. Efésios 4:32. E último, Hebreus 13:6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Não temo o que os homens podem fazer por você, ou para você, ou em você. O Senhor é o seu ajudador, não temo. Siga adiante e não olhe para trás, como diz aquele hino antigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Termino com a mesma frase que eu disse no início. Diga comigo: eu sou quem Deus diz que eu sou. Pense nisso, leve para sua casa, guarde essa palavra para você. Você é quem Deus diz que você é. Se você ficar dando bola para
rótulos que você receber, por ser cristão, por fazer o que é certo, você nunca vai seguir em frente. Atente para quem Deus diz que você é. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.